Oi, pessoal, meu nome é Larissa, eu estudo no IF, daqui de Poços, e faço parte do PIBID. E hoje eu vou explicar para vocês, fazer uma revisão dos fundamentos da cartografia do plano de estudo tutorado, da semana 2. Então, o que seria a cartografia? A cartografia ela é a área do conhecimento responsável pelo estudo, pela produção e divulgação de documentos, que representam a superfície da Terra ou partes dessa superfície. O documento cartográfico mais conhecido, que a gente mais conhece atualmente, são os mapas. No entanto, existem outros tipos, como as cartas topográficas, as plantas, os croquis, as anamorfoses, as imagens de satélites e de radar, além das fotografias aéreas. Então, o que seria um mapa? Os mapas, eles são representações gráficas em escalas reduzidas da superfície da Terra, ou de algumas áreas específicas. Eles contêm uma série de símbolos cartográficos que pode variar entre zonais, lineares e pontuais. O que seriam, então, esses símbolos zonais? Os símbolos zonais seriam alguns caracteres que representem zonas de reserva ambiental, campo de cultivo. Os lineares são caracteres que representam ferrovias, rodovias, e os pontuais são caracteres que representam aeroporto, cidade, bairro. Além disso, nos mapas, há alguns elementos que são obrigatórios, como o título, a legenda, a escala, a fonte e o norte. Aqui eu trouxe para vocês dois tipos de mapa. O primeiro deles é o mapa topográfico. O mapa topográfico, ele apresenta, como estou indicando aqui, a topografia, a superfície de uma área mapeada. Nessa região aqui, a gente pode ver a altitude e as curvas de nível do que está sendo representado. Essa daqui seria a legenda do mapa. E aqui o outro mapa que nós temos é o mapa temático. Os mapas temáticos, eles são mapas especializados em determinados temas. Esse que eu trouxe aqui para vocês é um mapa especializado na economia do Brasil. Aí, como eu estava explicando, o mapa ele tem que ter o título, ele tem que ter a legenda, ele tem que ter a fonte. A fonte é da onde esse mapa foi retirado. Se ele foi tirado do IBGE, se ele foi tirado do Exército Brasileiro, em qual site ele foi retirado ou aonde ele foi produzido. Ele tem que representar o norte, para onde o norte está apontando, e ele tem que ter uma escala. Aqui eu trouxe para vocês também que há outros tipos de mapa. Um deles são as plantas. As plantas, elas são de escala grande, de 1 a 10 mil, a de 1 a 20 mil. E elas representam áreas pequenas, como pode ver aqui. Essa planta está representando uma casa, essa daqui está representando um bairro. Normalmente, as plantas são utilizadas por engenheiros, por arquitetos. Já as cartas topográficas, elas têm um elevado grau de precisão nas distâncias, nas rotas e nos detalhes. E elas têm escala média. Então, o que seria uma escala? A escala é a relação existente entre a medida de um lugar ou objeto representado no papel, no mapa, e a sua medida real. Todo mapa ele apresenta uma escala, já que o mapa é uma representação no papel de um espaço real, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma escala. Como que a gente visualiza a escala? Imagina que você está dentro de um avião e conforme você vai elevando de nível, você vai tirando fotos. Aqui você tem, no mapa 4,
uma foto aproximada do lugar. É uma foto aproximada, que ali você está pegando parte do bairro, parte do rio. Já quando você vai afastando mais, você tira outra foto, você está vendo mais distante. Essa escala, ela está diminuindo, né? Ela está... você está elevando mais, então tudo vai perdendo o detalhamento. O detalhe que você tem aqui, que você consegue enxergar as ruas, aqui você já não tem mais. Você vai perdendo esses detalhes. E no mapa 1, então, você perdeu todos os detalhes, você consegue ver as formas, basicamente. Ela vem indicada por números. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Ela sempre vem com o número 1, 2 pontos e o próximo número. Essa é uma escala de 1 por 50 mil. O que esse 1 para 50 mil representa? A cada 1 centímetro dentro do mapa, essa escala representa 50 mil centímetros ou 500 metros na realidade. E consegue nos mostrar grandes detalhes. Já essa é uma escala média, porque a gente tem bastante detalhe de uma área maior. E já essa é uma pequena escala, a gente não tem muitos detalhes de uma área muito grande. Então, quanto menor o denominador, o exemplo 50 mil, maior será a escala. Portanto, mais detalhes poderão ser representados. Assim, a escala de 1 para 50 mil é maior que a escala de 1 para 5 milhões. Aí deixa eu explicar melhor para vocês. Aqui nós temos um mapa que pega 3 países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. A escala dele é de 1 para 103 milhões. Essa é uma escala pequena, que tem poucos detalhes, mas a área é muito grande. Já aqui, nós temos o Canadá. E agora, com mais detalhes, a gente já consegue enxergar os estados canadenses. E essa escala já diminuiu. A escala diminuiu, mas o nível de detalhes aumentou. Aqui eu já consigo enxergar dentro de um estado, já consigo ver os rios que cortam esse estado. Então, a escala aqui, ela diminuiu, mas os detalhes ainda estão aumentando. Nessa escala, que é uma escala grande, ela é rica em detalhes. Eu já consigo ver as cidades dentro do estado, eu consigo ver os rios. Ela é rica em detalhes e pega pequenas áreas, mas ela é uma grande escala. Aí aqui, para ilustrar melhor, e tem aqui certinho as categorias, uma escala grande é uma escala de 1 a 50 a 1 a 100. Ela tem finalidade de plantas arquitetônicas e de engenharia. Então, aqui, ó, eu tenho uma planta de uma casa, eu tenho ela bem detalhada. Já a média é de 1 para 25 mil a 1 a 250 mil, que são os mapas topográficos. E a pequena, ela é acima de 1 para 250 mil, que já são os atlas geográficos e o globo. Aí outro tipo de escala que eu tenho é a escala gráfica. Ela tem uma forma de uma reta dividida em várias partes, cada uma delas com uma graduação de distância. Então, aqui como exemplo, eu tenho essa reta que vai de 0 a 100 km. A cada 2 centímetros, a cada 1 centímetro, se você pegar de 0 a 20 aqui e colocar a régua, você vai conseguir ter 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 20 quilômetros. De 0 a 40 aqui, eu tenho 2 centímetros. Então, a cada 2 centímetros no mapa, eu tenho 40 quilômetros. E assim por diante. Além das escalas, dentro de um mapa, nós encontramos as coordenadas geográficas. Então, o que seriam as coordenadas geográficas?
As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra no sentido horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. 1 grau ele corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês 2 graus, 45 minutos e 2 segundos. É assim que eles aparecem em uma representação de uma coordenada geográfica. Então, dentro das coordenadas, nós temos os paralelos e os meridianos, que eles correspondem a essas linhas imaginárias, sendo os paralelos as linhas horizontais e os meridianos as linhas verticais. O mais conhecido paralelo que nós temos é a linha do Equador, que corta o globo ao meio. Ela é a linha 0 grau. Acima da linha do Equador são determinadas as latitudes norte, que variam de 0 a 90 graus, e abaixo as latitudes sul, que variam de menos 90 a 0 graus. Além disso, nós temos o Trópico de Câncer, que é a linha acima, a norte do Equador, e o Círculo Polar Ártico. E abaixo da linha do Equador, a sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, as duas linhas, dois paralelos que cortam o Brasil são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Bom, já os meridianos, eles são linhas verticais imaginárias que formam a circunferência do globo, que liga do norte ao sul, na medição de longitude. O meridiano que é mais conhecido atualmente é o meridiano de Greenwich. À direita de Greenwich são calculados os meridianos de longitude leste, que variam de 0 a 180 graus, e a oeste estão os meridianos de longitude que variam de menos 80 a 0 graus. Então, a latitude e a longitude, ambas são medidas em graus, minutos e segundos. A latitude vai ser do Equador, ela parte do Equador de norte para norte, do Equador para o norte e do Equador para o sul. Já a longitude, ela parte de Greenwich, de Greenwich a 180 graus, a oeste e a leste. Bom, então para que serve a latitude e a longitude? Elas são representações, são as linhas cruzadas dos meridianos e dos paralelos, e através desse cruzamento dos meridianos e dos paralelos, a gente obtém pontos quase exatos dentro dos mapas. E elas são muito utilizadas pela Marinha e pela Aeronáutica. Também são encontradas no GPS. Se vocês abrirem o Google Maps, vocês vão conseguir, com quase exatidão, saber a latitude e a longitude de vocês, pelos números que aparecem no GPS. Bom, e como são representados esses números? Sempre as latitudes no hemisfério norte vão ser positivas. E sempre as latitudes no hemisfério sul vão ser negativas. Já as longitudes vão ter valor positivo para leste e negativo para oeste. Aí, exemplificando melhor aqui para vocês. Nesse quadrante, a latitude saindo do Equador vai ser sempre ao norte, sempre vai ser positiva. Já a longitude, partindo de oeste da linha do meridiano de Greenwich, vai ser negativa. No próximo quadrante.
A linha do Equador partindo a norte sempre vai ser positiva. E a longitude partindo do meridiano de Greenwich a leste vai ser positiva. No quadrante de baixo, a latitude partindo do Equador sempre vai ser negativa. Já a longitude partindo de Greenwich a leste vai ser positiva, enquanto a oeste vai ser negativa. Bom, e tudo isso até agora, todas essas informações são para nós conseguirmos nos locomover dentro do globo, saber fazer a representação da nossa localização. Bom, também temos as representações cartográficas. Nós sabemos que a dimensão real da Terra é de um geóide. Então, a Terra ela não tem uma forma perfeita, ela é toda disforme. E para suprir isso, matemáticos eles criaram uma forma perfeita, que se chama elipsoide, para a gente conseguir fazer com que os mapas sejam quase perfeitos, quase consigam representar perfeitamente a Terra. A forma de elipsoide, que é esse círculo quase perfeito, que ele sobrepõe o geóide, ele é usado na confecção de mapas, de cartas topográficas, nos GPS e pelo sistema de navegação. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Por quê? Porque as projeções cartográficas elas são feitas matematicamente sobre pontos da superfície da curva da Terra, de uma forma a representá-los sobre uma superfície plana, provocando o mínimo de deformação. As deformações elas vão acontecer em qualquer que seja a transformação de um círculo para uma coisa plana. Como exemplo, aqui a laranja. Foi desenhado na laranja como a representação, né, do globo. E ao tentar fazer essa laranja ficar plana, ela acabou rasgando. É impossível você transformar essa forma de um elipsoide em um plano sem haver distorção. Pode ver que todo o desenho ele foi distorcido. E para diminuir essas diferenciações e para conseguir também transformar os mapas, o globo, em mapas planos para facilitar a navegação, para facilitar também a aviação, foi elaborado pelo cartógrafo e geógrafo e matemático Gerard Mercator a projeção de Mercator. E ela é uma das mais utilizadas hoje. Esse tipo de projeção é uma projeção cilíndrica do globo terrestre, onde os ângulos e os formatos do continente são conservados. Então, eles estão perfeitos. Os ângulos dessa representação são perfeitos e as formas do continente também. Portanto, as áreas são deformadas. Vocês podem ver aqui que, enquanto o centro, os continentes são representados de uma forma pequena, os polos, a distorção que eles sofrem, acabam aumentando esses continentes. Então, os polos eles são grandes, enquanto o centro da representação ela fica pequena. Bom, já a projeção de Peters, ela foi elaborada pelo James Gall. E depois ela foi retomada pelo historiador Arno Peters. Por esse motivo, ela também pode ser conhecida como projeção de Gall-Peters. Ela é uma projeção também cilíndrica, que conserva as proporções entre as áreas, mas os ângulos e as formas dos continentes são alterados. A gente pode ver aqui que os continentes, eles parece que deram uma espichada. Na verdade, é porque os ângulos
dessa projeção estão totalmente modificados, só a área que está sendo mantida. Já a projeção de Malraux são os meridianos e as linhas, elas são proporcional à da esfera terrestre, tendo a forma de um elipsoide. Mas as zonas centrais, elas têm grande exatidão, enquanto as extremidades sofrem muita distorção. A gente pode ver aqui que a área central ela é mantida, enquanto as formas nas extremidades sofrem muita distorção. Já essa projeção é a projeção de Gould, que modifica a do Malraux. Nessa projeção, ele pega como exemplo, como base, a do Malraux e mantém e consegue deixar os continentes e os meridianos com uma maior exatidão. Mas ao fazer isso, perde-se partes do globo, partes continentais e partes oceânicas. Todas essas representações são formas de tentar fazer com que se pegue o globo e se consiga ter ele numa forma plana, que é muito mais fácil de se estudar um mapa plano do que toda vez fazer cálculos por um globo. Bom, pessoal, é isso a revisão de hoje. E logo a seguida eu vou fazer para vocês uma explicação dos exercícios. Até já! Bom, pessoal, retomando, agora eu vou explicar para vocês a atividade dos Fundamentos de Cartografia da semana 2, até a página 83. E, bom, o número 1 é para vocês explicarem a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento dos mapas. Então, vocês vão exemplificar aqui como a escala ela se diferencia da menor para maior, qual é a escala grande, qual é a escala pequena, quais são o nível de detalhamento entre elas. Já no número 2, sobre as técnicas de criação de mapa, vocês vão assinalar qual das questões está incorreta. Já no número 3, vocês vão analisar esse mapa, essa representação cartográfica, e vocês vão assinalar de qual representação, qual tipo de projeção é aquele mapa. No número 4, vocês vão ler esse textinho e dentre as opções de 1 a 5, vocês vão marcar as corretas. São 2 corretas, e então vocês vão ter que assinalar qual delas é a certa. Já na questão número 5, sobre coordenadas geográficas, vocês vão assinalar qual dessas alternativas são as corretas. Na verdade, é uma só, então qual alternativa é a correta? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar o professor de vocês. Então, até a próxima. Muito obrigada. Vocês